Seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. No programa de hoje, nós vamos falar com Cláudio Mifano, um grande amigo que também está na área da saúde, e ele é fundador e CEO da Livance, uma infraestrutura para o mercado de saúde. O que exatamente significa isso? Ele repensou esse mercado inteiro. A empresa não começou assim, eles reinventaram, encontraram esse modelo, eu fui lá conhecer, e o modelo é maravilhoso. Por incrível que pareça, eu não tinha conhecido há uns 3 meses atrás. Fui lá conhecer e vou virar cliente. Já estava aqui contando para ele que em breve a Clivo estará lá. Seja bem-vindo, Mifano. Que bom te ter aqui, cara. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui na casa dos podcasts aí, com Excepcionais, que eu sou grande ouvinte. Valeu. Então, vamos trocar essa ideia hoje aí. Você também é podcaster, né, cara? Eu tenho o meu também. Engraçado que o teu sócio é o Léo Cuba, né? E eu, na verdade, eu era fã do Man in the Arena. Oh, primeiro. Eu adorava lá atrás. Aí eu falei, vou criar um canal no YouTube. Há uns 3, 4 anos atrás eu criei o canal, veitei o nome lá, o Inquietos, com K. E o canal ficou lá parado uns 2, 3 anos. E aí, faz 1 ano e meio atrás, o cara que é diretor de marketing da Livance me cutucou, assim, falou, você conversa com tanta gente, você fala bem, você troca ideia, por que você não faz um teu? Assim, a gente tava discutindo de fazer da Livance, mas aí, sei lá, fica muito fechado no tema da empresa, às vezes assim, e aí acabei que eu fui, enfim, faço com alguma frequência e adoro, assim. Você faz tudo remoto? Faço tudo remoto, mando o link. Isso também facilitou muito, né? Porque antes da pandemia, tem que marcar, e aí você vai chamar gente que tem agenda complicada, então acabou que facilitou também. Foi como eu comecei, cara. Eu comecei no remoto e é um conforto, né, cara? Aliás, eu não comecei no remoto, eu comecei no ao vivo. Eu criei uma maletinha que eu levava tudo, montava ali na hora. Fiz acho que 3 episódios assim. E aí já estourou a pandemia. Aí eu falei, beleza, vamos pro online. Cara, é um conforto do caramba. Cada um faz da sua casa e tal. Mas tem alguns problemas de você controlar ruído. Da qualidade do microfone do convidado. Quando você tá num ambiente como esse, cara, é tudo meio controlado, né, cara, assim. Não, é sensacional. Teve um dos episódios que a minha fala ficou... Entrevistei os 2 fundadores da Local Web, assim, história incrível. Eu lembro assim, desse episódio. E a minha voz ficou um pedaço meio ruim. E aí teve um outro episódio que tinha, sei lá, um cachorro na casa do lado. Então, assim... isso. Esses são os problemas. Me lembrou um pouco, depois quando a gente fala da Livance, a nossa cabine de telemedicina. Depois tem uns paralelos, mas é verdade, você não controla, né, ruído e tudo mais, e acho que a qualidade do podcast tá ligado ao entrevistado, ao entrevistador, mas também todo mundo gosta de ouvir um som bem feito, sem ruído. Total. E tal, né? Cara, o que você estudou? Eu estudei administração de empresas aqui em São Paulo, na GV. Então ali naquele prédio ali do lado da Paulista ali. Lá da Paulista, lembra? Eu sempre gostei de número, desde com 15 anos de idade eu tinha comprado 2 ações, né, na bolsa. Eu sou judeu e a gente faz bar mitzvah com 13 anos, aí ganhei lá uma nota lá de dinheiro e aí falei, vou comprar 2 ações, perguntei para um amigo do meu pai lá e pedi uma dica e sempre gostei e tal. Então foi meio que um caminho natural. A administração você também não sabe exatamente para onde você vai. Agora vocês entendem porque judeu é rico, né? Olha aí, o cara ganha dinheiro no bar mitzvah. E na DNA Hebraica a vida inteira. Pra quem não sabe, é um clube judaico aqui de São Paulo. Então, cara, meus grandes amigos são judeus. Eu tenho na família judeu e tal, então eu posso usar. Eu tenho o direito de zoar. Mas já tem que... Meu pai sempre foi publicitário, assim, e ele sempre achou legal o mercado financeiro. Então, de alguma forma, ele meio que foi me incentivando, assim. E eu lembro que eu comprei 2 ações, era a Cesita e Petenat. Uma bombou e a outra virou pó, assim. Então foi bom pra entender já que... Que do caralho. Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá. Então eu sempre gostei disso. Cara, uma vez não sei se isso é verdade, porque eu acho que eu chequei esse fato, mas parece que tem um número assim meio brutal, cara, de prêmios Nobéis. É assim que fala o plural? Prêmios Nobéis. Parece que, tipo assim, 30%, 40% dos prêmios Nobéis são judeus, cara. Você já ouviu falar disso? Já sim, eu já vi isso aí. Acho que em geral os judeus preferem não ficar falando muito disso, porque senão parece que você está se vangloriando. Mas acho que está muito ligado ao valor do estudo, né, da educação. Assim, eu acho que
eu levo bastante o lado da religião, menos pela parte de religiosidade, mas pela parte de cultura. E eu acho que está muito ligado a essa questão de educação, né? Tem uma frase, né, forte do meu avô, né? O meu pai nasceu no Egito, né? A família dele do Egito. E aí eles foram, meu pai tinha 7 anos, eles foram expulsos por serem judeus, né? Deram 48 horas para eles irem embora. Meu avô tinha uma indústria, eles fecharam a fábrica, carro na garagem, os funcionários, e entraram num navio para ver quem aceita a gente aí, né? Isso em 58, 59, não faz muito tempo. Antes da guerra. Depois da guerra. Depois, foi uma época que em diversos países árabes, depois, né? A guerra terminou em 45, e aí foi um momento que foi piorando a situação para os judeus em diversos países árabes, que era uma situação boa, assim. Meu avô, ele fornecia coisas para o governo, então assim, até teve muita gente que, como qualquer situação que piora em diversos países, tem pessoas que vão sentindo isso e vão embora antes. E a família do meu pai não foi embora antes porque justamente tinha boas relações, né? Até fornecia para o governo, vendia máquinas, coisas assim. Então falou, não vai ter problema, né? E até um belo dia que você tem que ir embora, você deixa tudo para trás e entra num navio sem nada, né? Cara, e aí loucura, o Brasil, né? Era um dos países que aceitavam, então o navio atracou no Rio. Mas aí tem essa frase do meu avô que é muito forte, fala, né, que eles podem tirar tudo da gente menos a educação, né? Então assim, o valor é esse porque, enfim, historicamente, né, acho que é muito nesse negócio de imigrante, seja judeu, seja de outras origens também, então essa questão da educação é muito forte, né? Então acho que isso leva também a... Tem um negócio meio de médico também nos judeus, assim, né? Tem aquela brincadeira que a tua avó quer que você seja médico, não sei o quê. Tem até uma piada engraçada, não sei se eu vou lembrar bem, mas é tipo... Tá tendo a posse do presidente dos Estados Unidos, e aí tá a esposa dele do lado, e a irmã com o marido do outro, né? Aí a mãe, que é mãe das duas, né, fala, tá vendo a minha esposa lá? Falou, então, ela é casada com o médico. E a outra é casada com o presidente dos Estados Unidos. Mas ela tá orgulhosa do médico. Então tem esse negócio muito de estudos, assim, e tal. Então acho que é um pouco por aí, assim. Cara, demais. E você acabou entrando meio que no mundo que o meu sócio entrou, né, o André, que é o mercado financeiro, né? A sua carreira foi dentro desse universo de investimento, mercado de capitais? O que você viveu dentro desse mundo? Foi totalmente, né? Então, assim, eu gostava lá das ações ali. Quando eu entrei na faculdade, tinha lá um laboratório que eu ia lá, ficava olhando, né, as ações e tudo mais. E aí tinham 2 amigos que também gostavam, a gente começou a conversar. E na época a Bolsa tinha lançado um fundo de investimento, mas um negócio mais simples, chamava Clube de Investimento, que era meio que para juntar amigos, gerenciar junto, e aí tinha menos custos. Aí a gente montou um clube de investimento, eu lembro que cada um colocou 5 mil reais, e a gente começou a captar dinheiro na faculdade. A gente colocou um cheque mínimo de 500 reais, a gente chegou a ter mais de R$1 milhão na época, 20 anos atrás, e a gente fazia uma reunião toda quarta à noite para ficar discutindo e não sei o quê. Eu até achei que fosse ser um embrião de um fundo que eu ia ter, né, assim... né, ninguém chamava de startup, mas aí eu acabei no meio da faculdade fui procurar estágio, aí acabei indo parar na Claritas, né, que é uma gestora de fundos. Eu lembro que na época eu tive uma proposta do JP Morgan para trabalhar na tesouraria e uma da Claritas que era uma gestora pequena, tinha 12 pessoas, eram ex-executivos de grandes bancos e tal. E aí na época falou, não, acho que se você for num lugar menor você vai estar mais perto do que hoje a gente chama de founder, né, mas dos caras. E aí aprender eu entrei, da fonte, né? Falei, vou estar exposto. Era uma sala só, todo mundo junto e tal. E aí entrei lá e, na verdade, acabei ficando 13 anos lá. Eu entrei na época, era mesa de operações, né? Então, super. Acho que hoje o que a galera quer trabalhar em startup, antigamente era mesa de operações. É verdade. Quero ser trader, né? Comprar e vender e tal, aquela coisa de um monte de tela. E aí acabou que depois a gente abandonou esse clube de investimento porque eu comecei a ter um senso de dono ali mesmo, né? Tinha esse negócio de o que a gente fala em startup de stock option e tal, tinha esse negócio de partnership, de poder virar sócio. Depois de um tempo eu virei, mas eu falei, acho que eu não preciso montar o meu, eu tô sentindo que eu tenho abertura aqui, né? Eu sento com o fundador, dou uma ideia, posso sugerir uma nova área, né? Igual a gente fala hoje em startup, então eu falei, acho que o negócio aqui tá andando bem, eu vou sentir que esse é meu e vou tornar ele meu junto. Então eu acabei ficando 13 anos lá. Caraca, cara. E, esse mundo de mercado de capitais, de investimento, cara, eu acho que dá uma base
muito importante antes de você entrar no mundo do empreendedorismo, porque você começa a entender os incentivos, né? E um negócio que o André, hoje, cara, você vê que tá codificado no cérebro dele, que é como você consegue fazer grandes operações, né? De compra e venda de empresa. E você começa a entender, quem falou muito isso foi o Álvaro Chocair, que também veio do mercado de capitais. E ele falava assim, ele contava casos, tipo assim, Toledo, a gente fez a operação lá na Perdigão, da Sadia, não sei o que lá, a gente não colocou R$1. Ou quando colocava algum real, cara, emitia ações, pagava com ações da empresa. Aí, cara, essa flutuação já rentabilizava no mercado público, né, cara? Isso, cara, é um conhecimento que tem um valor enorme, né, cara? Pro mundo que você tá hoje, né? Tem. Eu acho que é o mercado de capitais, o mercado financeiro, investimentos, as coisas são muito rápidas, você tem uma quantidade de informações circulando e você tem que, de alguma forma, conectar os pontos de forma muito rápida e muito ágil, né? Então eu acho que isso, né, te mostra o que é possível, o que não é possível. Acho que é uma vantagem competitiva você entrar no mundo de empreendedorismo sabendo isso, né? Você sabe o que eventualmente é possível, né? Até aquela frase, né? A gente não sonha com o que a gente não conhece, né? Então, eu acho que isso é interessante, sem dúvida, do que, sei lá, empreender super jovem, sem esse conhecimento. Acho que traz uma credibilidade, também traz um acesso, enfim. Acho que tem muito de inteligência emocional, né? Que a gente fala de, poxa, eu lembro de um momento que você tá lá com uma operação e aí o mercado tá caindo e aí, poxa, você tá com o estômago embrulhado, mas você tem que lidar com aquilo. Então tem uma dinâmica emocional muito forte, né? Já passou algum sufoco naquela época? Pô, já, é que eu achei que ia ser indelicado, mas já fui pro banheiro pra, né, assim, colocar pra fora ali. Nossa, eu lembro uma vez na crise de 2008, eu tava saindo de férias e aí eu lembro que era tipo 4 da tarde, assim, tava no limite de baixa da bolsa, assim, caindo 10%. Putz, eu tava no começo da carreira, eu lembro que eu virei pro meu chefe e falei, putz, é meu voo, daqui a pouco eu tô saindo de férias, assim. Aí ele falou, cara, não vai mudar nada, que vai, né, assim. E você tem momentos, e o mercado te mostra muito rápido se você tá certo ou se você tá errado, né. Acho que até para mim foi um aprendizado depois com o tempo, porque eu fiquei lá 7 anos na mesa de operações e depois eu mudei para uma área de gestão de patrimônio de famílias e tal, que acho que até me levou a querer empreender também. Mas assim, não tem assim, eu acho que eu tô certo, ou você tava certo, você tá errado. Cara, alguém falou para comprar ou para vender, para se posicionar, depois o mercado subiu, o mercado caiu. Não tem assim... Tinha um cara, um cara que trabalhou com a gente um tempo, ele era argentino, e aí você começava a dar muita opinião e tal, ele falou assim, mas e aí, Marcelo, compra, vende ou aluga? Tipo assim, cara, sai de cima do muro, uma hora você tem que tomar uma decisão e depois a gente sabe quem tá certo. Então assim, é muito direto ao ponto. O que, obviamente, no nosso mundo, no dia a dia, nem sempre é tudo exato. Às vezes você tem que ir com mais calma na forma com que você se posiciona. Mas ali escancara muito, né, as decisões. Você sabe que um dos sócios que a gente tem também é o Pedro Pino. Não sei se você conheceu ele. Ele é meu head comercial. Ele veio do mundo da saúde também. Então trabalhou na United, trabalhou em Unimed e tal. Só que ele veio do mercado financeiro. Ele também foi mesa de operações. E aí eu falei, cara, quão fácil é ganhar dinheiro nessa porra? Vai, Pina, fala real aí pra mim. Ele falou assim, cara, conheci 2 caras na vida que ganhavam dinheiro com o trade. Aí, qual que é a sua visão sobre o trade, cara? Dá pra ganhar dinheiro? Esse tipo de empresa que a gente vê hoje, cara, tá focando mais no longo prazo? Ou o volume de dinheiro que eles têm consegue de fato influenciar o mercado e dar um conforto? Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, acho que quem ganha dinheiro quando você fica operando muito, comprando e vendendo, né? O day trade é a corretora que ganha comissão, né? Faz dinheiro pra caralho, né? Tipo a banca, né? Assim, eu lembro que escrevi até um artigo para o Valor, né? Nessa parte de gestão de patrimônio, né? Os estudos mostram que mais de 90%, 92% do retorno de uma carteira no longo prazo vem do teu balanceamento de ativos. Né? Então, poxa, agora eu tô com 30% em renda fixa, tô com 20% em venture capital, tô com isso. E aí essas decisões macro são as que decidem ao longo do tempo. E muitas vezes até dentro da classe de renda fixa ou da classe de ações, mesmo dentro delas o que você vai escolher acaba tendo pouca relevância. O importante é você estar na classe de ativo certo. Vou ficar tentando acertar qual ação. Então assim,
acho que a de ficar tradando é pior ainda. Mesmo a de selecionar, muitas vezes não funciona. E não é à toa que os investimentos em índices, né, os ETFs, né, que é um Exchange Traded Fund, então é um fundo que replica um índice de renda fixa. Não, em vez de você ficar escolhendo qual que é o título, qual que é o prazo, ou qual que é a ação, se você escolher aquela classe de ativo certo, se você balancear ao longo do tempo, quando cair e aí ele perder participação no teu patrimônio, você reajusta para onde estava. Se subir muito e ganhar participação, você também... Então a disciplina no longo prazo e a alocação nas classes de ativos é o que define. Ficar tentando acertar ali qual ação e pior ainda, ficar tentando comprando e vendendo, Isso pra caralho. vai ganhar dinheiro a corretora, vai perder dinheiro. Eu lembro uma vez que, acho que foi nesse artigo até, eu tinha levantado um dado de um fundo de ações americano. E aí esse fundo, em 10 anos, ele tinha entregue um retorno de 12% ao ano. Só que ele olhava os cotistas desse fundo. E os cotistas do fundo, ao longo do tempo, tinham tido um retorno negativo de 2% ao ano. E aí por quê? Porque quando o fundo está indo bem, o cara fala, pô, legal esse fundo, eu vou investir. Aí você vai lá, aí passa um tempo, o fundo começa a ir mal. Você fala, putz, acho que não tá legal, vou sair. Arranca fora. Aí passa um tempo, e assim, eu via isso lá na Claritas direto. Assim, a correlação que tinha, né? Você que gosta de correlação e dados, a correlação da performance dos últimos 3 meses com a captação líquida de recursos era brutal. Então assim, a gente ficava 3 meses performando mal, o pessoal começava a sair. Ia 3 meses indo bem. E aí o que acontece é que as pessoas saem na hora errada e entram... Não deveria ter hora certa ou errada para entrar, né? Você entrou porque você analisou o gestor ou porque você gosta da empresa, você fica, a não ser que tenha uma mudança muito relevante. Mas as pessoas conseguem, ao longo de um ativo que vai bem, elas conseguem entrar no momento errado e sair no momento errado, né? Cara, tem uma galera que escreve paper, né, sobre essas coisas e vai explicando. E um dos papers que... Eu fico escutando essas coisas do Pino e do André, que vira mais do Pino, que ele fica trazendo essas coisas. Ele manda a carta da Dynamo pra gente. Eu adoro essas coisas, cara. E ele veio contar que recentemente... Cara, eu sou péssimo de nome. Mas o cara que escreveu... O Ray Dalio escreveu um paper falando sobre... Cara, quanto já ficou comprovado que em situações como essa que a gente está vivendo, de guerra, você precisa se concentrar em ativos imobilizados tipo ouro, assim, cara. Investe em ouro, que, cara, a probabilidade é dos outros ativos ficarem mais líquidos e caírem, então você tem que se concentrar em ouro. Aí o cara prova, que nem você falou esse artigo aí que você fez, ele prova que todas as ondas que tiveram isso, cara, o ouro valorizou e os outros ativos caíram. Então, eu acho que quando você está falando um pouco de organizar a carteira, é você primeiro pegar os que são opostos, né? Puta, cara, normalmente isso quando sobe, isso cai. Você dá um conforto, porque, cara, variação sempre vai ter, né? E também diversificar mercado, né? Então é muito mais uma visão de princípios econômicos, né? E de ondas do que qualquer outra análise gráfica ou fundamentalista ou qualquer coisa desse tipo, né? Análise gráfica, aí é difícil, né? Tem as histórias em geral de banco que vai o cara lá vender um sistema de trading que fala, não, meu sistema é muito bom, ele avisa a hora que vai comprar, a hora que você tem que vender e tal. Aí o cara fala assim, fala uma coisa, que carro que você tem? Quero saber. Porque se o sistema é muito bom, você tem que ter muito dinheiro, você né? tá Por que você tá vendendo esse sistema, né? Então, assim, esse negócio de ficar comprando e vendendo e tal... É claro, você tá no dia a dia, se você é pago para isso, né? Nós éramos gestores lá e tudo mais. Então, ali, você tem uma posição e aí você eventualmente balanceia. Poxa, de repente o pessoal se animou muito. Tem essa ação aqui, eu adoro essa empresa. Mas, pô... Estão achando que ela é perfeita, e ela não é perfeita, ela é boa. Ou, poxa, acho que aqui tá... Então, assim, você vai meio que balanceando. Mas tomar decisões muito radicais, né, no calor ali da emoção ou de alguma informação é ruim. Mas você tem que analisar isso que você falou, do ouro, os movimentos de mercado. Agora a gente estamos entrando numa fase de juros mais altos, de inflação mais altos. Quais ativos vão performar melhor ao longo dos próximos anos? Mas não é nos próximos 2 dias. Então, assim, em geral, as pessoas caem um pouco nessa tentação. Para quem... Né, pro dono da corretora isso é muito bom, porque mesmo do banco, né, se você tá lá no banco tem corretora, então quanto mais você girar, mais o pessoal ganha. Então é a banca ali sempre. Cara, ganha. acho que no fim das contas, assim, quem acaba tendo isso bem estruturado não é esse boom que acabou de ter de corretora, que todo mundo vai e bota um pouquinho de dinheiro, porque o cara capta seu dinheiro, investe lá no fundo
E ele fica tentando movimentar seu dinheiro porque é assim que ele ganha dinheiro, né? Então ele fica, cara, investe aqui, aplica aqui, bota aquilo no outro. Mas eu vejo que os caras não têm muito embasamento do porquê fazer isso, né? Porque também se você movimenta carteiras muito grandes para o mesmo ativo, tem um efeito colateral isso, né? Mas quando você entra num mundo onde você trabalhou, que, cara, é de gerenciar famílias, né, cara? Pô, você dá uma atenção muito mais profunda, né? Sobre os objetivos, para onde tem que ir. Isso deve ser um trabalho muito legal de se fazer, né? Isso é muito legal. Agora, um parênteses nisso que você falou, é muito curioso, e aí, né, pegando essa experiência de gerenciar patrimônio de famílias, como as pessoas, muitas vezes, elas esperam que você fique mexendo também. Então, eu lembro em alguns momentos, o cliente falou assim, mas e aí, a gente não vai fazer nada agora? Tá mexendo? Eu falei, não, o que a gente tem que fazer agora é sentar em cima da mão para não fazer cagada, assim, literalmente, né? Não literalmente, mas... então, assim, a disciplina de muitas vezes você entender que você desenhou aquela estratégia, aquela alocação, e que não é porque saiu alguma coisa que você tem que sair correndo, em geral você vai tomar uma decisão errada, muitas vezes no calor da emoção. Mas às vezes o cliente te cobra, falou, pô, mas... Estamos parados aí? Você não tá trabalhando, né? Você tá fazendo o que aí, né? E aí você tá lendo, você tá estudando, você tá vendo o que vai vir pela frente. Mas assim, grandes movimentos, especialmente de curto prazo, não é por aí. E aí entra muito... Eu lembro que quando eu comecei a ir para esse mundo de gestão de patrimônio, eu tava um pouquinho cansado ali, né? Eu fiquei 7 anos... Aí você tem lá 8 telas. Frenético, 8 telas ali, compra, vende, né? Acorda às 3 da manhã, fica lendo a Bloomberg lá, vê, né? Você está exposto em moeda na Ásia. Tinha época que a gente, enfim, comprava petróleo. Teve no começo da guerra do Iraque, lá a gente comprou call, né? A opção de petróleo para proteger, porque a gente estava super otimista com o Brasil, comprado em dívida externa, mas aí se a guerra estourasse e o petróleo subisse demais, a gente ia perder, mas a gente não queria deixar de comprar, então você compra um hedge lá do petróleo, então você tem que olhar tudo. E aí depois desses 7 anos eu estava um pouco cansado de olhar só para a tela, eu gosto de ver gente também e tal. E dá aquela sensação que você está olhando o mundo inteiro, porque você está olhando índice de tudo, mas você não está vendo também um pouco da realidade. E aí tinha sido recém-criada essa área de gestão de patrimônio, e aí eu achei interessante, o cara que tinha montado a área falou, pô, você é um cara técnico, mas eu vejo que você é um cara de relacionamento também, eu acho que você vai se destacar atendendo pessoas, mas com um histórico técnico. Porque em geral, muitas vezes o cara comercial de banco ou de gestor é alguém que foi comercial a vida inteira e que de repente não tem o conteúdo para sentar na frente de um cliente e entrar no detalhe de coisas técnicas. Eu falei, poxa, acho que parece interessante. E aí, né, eu dei essa volta porque eu estava lembrando que você tem as duas coisas, né? Você tem, quando você vai fazer um portfólio, você tem a capacidade de tomar risco e você tem a propensão a tomar risco. Então a capacidade é você fazer uma análise fria, né? Então eu vou analisar o Marcelo, ele tem lá um patrimônio, poxa, que momento de vida que ele está, ele tem renda, ele não tem renda, ele está no momento de construção de patrimônio, ele está no momento de se aposentar. Então, poxa, dito isso, a gente deveria dividir o portfólio em X% de ações, X disso aqui. E aí você vai fazer uma avaliação que você vai falar, bom, se tiver uma crise e a bolsa cair tantos por cento, isso que acontecer com o patrimônio dele não prejudica o dia a dia, não prejudica a aposentadoria. Então é uma análise mais fria do momento, do ciclo de vida e tudo mais. E a outra é a propensão. A propensão, eu falo que é o estômago, né? Então, assim, não adianta eu fazer uma análise do Marcelo e entender que ele deveria ter 60% em ações, se no momento em que tiver uma crise e o mercado cair 20%, o Marcelo vai se apavorar, vai mandar eu vender. Se eu falar que não, ele vai para um outro lugar e aí vai sair na hora errada. Então, assim, tem o estômago. Então, duas pessoas com a mesma capacidade, em tese técnica, de tomar risco, você tem que entender que tem gente que não tolera, né? Tem gente que tolera mais e tem gente que tolera menos. Então, é super importante entender isso ao longo do tempo. E, em geral, as pessoas acham que tolera mais, né? Porque quando está subindo, todo mundo é tomador de risco. Eu lembro da crise de 2008, ali, que eu estava trabalhando no mercado há 6 anos. E aí, poxa, foi muito duro para muita gente. E eu lembro muita gente falando, bom, sei lá, tudo bem, melhor tomar uma dessa no começo da carreira, quando eu ainda não construí muito patrimônio, porque fica o aprendizado, né? Assim, quando você conversa, em geral, com gente mais velha, com gente que passou por mais crises, né? Até quando você fala de Brasil, o pessoal tá mais calejado, né? Eu lembro que em algumas crises brasileiras tinha uns clientes mais velhos e falavam assim, mas o Brasil é isso aí, sabe? De tempos em tempos vem uma crise. Então, assim, o Brasil, quando tá muito bem, não é tão bom assim. E também, quando tá ruim, também não é tão ruim assim. Mas você precisa de um pouco de experiência, de vivência para ter essa maturidade de analisar, né? Cara, animal.
Mas isso não tem nada a ver com saúde, né, cara? Daí pra você entrar no universo da saúde e chegar à ideia da Livance, como é que foi isso? Então, bom, depois de 13 anos lá na Claritas, a gente vendeu o controle para um grupo americano, para uma gestora americana. E aí, assim, começa a mudar um pouco a dinâmica, né, daquela de partnership. Então, todo ano você quer aumentar tua participação no equity e tal. Você chegou a continuar um tempo? Ou quando vocês venderam, saíram completamente? Na verdade, vendeu o controle e depois ia vender o restante um pouco mais para frente. Mas aí, meio que logo depois, eu entendi que talvez era uma mudança de fase. E aí, eu tinha esses clientes dentro da parte de gestão de patrimônio que começaram a me chamar a atenção para a economia real, né? Então, eu tinha gente do setor de saúde, tinha uns médicos empreendedores ou médicos como médicos mesmo, muito bons. Tinha alguns primeiros empreendedores de tecnologia. Caramba. Que eram clientes. Eu lembro que eu fui com um deles, que eu sempre conto que é um dos fundadores da Local Web, o Cláudio Gora, que ele estava começando a olhar isso. A gente foi num Demo Day, né, da 21212, a aceleradora. Lembro, cara. Que era uma das primeiras. E aí a gente foi lá no Rio, e aí, pô, pitch de 9 startups, eu não sabia nem que startup que era, né? Como diz a frase que meu sócio Scott fala, eu não sabia nem se era de comer ou passar no cabelo, né? E aí eu fui lá, e aí aquele cenário, comecei a achar interessante e tal, um outro mundo, enfim. E aí eu começava até a ajudar, às vezes, os clientes nos negócios, né? Pô, conectar ponta, indicar um CFO para tentar, enfim, juntar coisas, e aí começou a me instigar. E aí aquele momento era meio que 2014, assim, o mundo cada vez mais mudando para tecnologia, eu um pouco intrigado com a economia real e meio com cara de final de ciclo ali, 13 anos no lugar e tal. Aí eu achei que eu já estava velho para fazer MBA, né? Na época eu tinha, sei lá, 30 e poucos anos. E aí um dia no almoço eu descobri com um amigo meu que tinha em Stanford um curso que era o segundo ano do MBA para um pessoal já um pouco mais velho. Assim, eu cheguei em casa naquele dia, eu fui olhar e falei, é isso, acabou, assim. E faltava 2 meses pro application e, pô, super pesado, tem que estudar, fazer GMAT, tem que fazer carta de recomendação. Teve que fazer tudo isso. Não, é tudo, é exatamente igual ao MBA, o processo de application. A única diferença é que na hora de selecionar, eles atribuem um peso um pouco maior para a tua trajetória profissional. Ah, legal. Porque como no MBA a média dos alunos tem 3 anos de carreira, né, você olha mais as notas e tudo mais. Como no MSX, que é o nome do programa lá, né? O segundo ano. MSX? Masters of Science. Legal. Né? Fudido. Então eles olham tudo que você faz, todas as notas de GMAT, TOEFL, carta de recomendação, enfim, carta de não sei o que e tudo mais. Mas eles olham a tua carreira profissional, porque na média você tem que ter no mínimo 8 anos de experiência, na média 13. Então eles querem ver se você, né, cresceu, evoluiu e tal. O que é uma parte muito legal do programa, porque 80% das aulas são junto com os MBAs, que é uma turma nova, jovem, fera e tal. E 20% da turma é essa turma do MSX, que é um pessoal já mais velho. Então, pô, tinha uma chinesa que já tinha vendido uma EdTech, tinha um cara lá que tinha sido Managing Director Global do Carlyle. Então, assim, é um gente de um nível bem alto, numa outra fase de carreira. Enfim, aí eu corri em 2 meses, eu tinha recém-casado, tava fazendo obra para mudar de casa, tinha assumido a área lá na Claritas. Caraca! Mas se eu não prestasse em 2 meses, ia gerar pro outro ano, ia demorar quase 2 anos para eu entrar. E aí era assim, todo dia à noite, 3 horas de estudo pro GMAT, final de semana das 8 da manhã às 7 da noite, sábado e domingo, para poder dar tempo de prestar. Enfim, e aí eu fui para lá já meio com essa cabeça super aberta, assim, eu brinco, né, sei que tá trabalhando para as pessoas viverem cada vez mais, né, na Clivo, eu brinco com a expectativa de vida mais longa, a gente poderia ter 3 carreiras completamente diferentes, né? Tranquilo, né? E meio que recomeçar, e aí, puta, eu fui pra lá meio com esse espírito, assim, pô, cheguei lá, comprei uma bike, uma mochila, você mora no campus, né? Demais, eu tinha estudado na GV, que, sei lá, é super bacana, a melhor faculdade de administração, mas é um prédio no meio da cidade, ali é um campus, e aí você pega um espírito novo ali, parece que você tem 18 anos de novo entrando na faculdade, só que você já tem uma trajetória, você tem mais experiência, você sabe olhar melhor o seu tempo, então assim, é um privilégio, assim, você poder voltar pra faculdade depois de mais velho, no que ali eu chamo de Disneylândia de gente grande, né? Caralho, então, que experiência, fodida essa. Eu lembro uma aula lá que veio o Dan Houston, o fundador do Dropbox. Ah, sim, ele é demais. E aí é mais assim, pra você ver os caras ali na tua frente, aquilo ali te instiga, né? E eu lembro que ele tava lá de bermuda, ele sentou na cadeira ali na frente, sentou meio de chinesinho, assim, parecia um moleque ali, assim. Não, é um moleque. E aí, assim,
E aí o pessoal, não, mas o teu business está comoditizado, você vai não sei o que e tal. E o cara respondendo na boa, assim. E aí vai criando essa proximidade, esse estímulo, assim, de falar, putz, acho que é possível empreender, criar coisas. O negócio vai meio que instigando. E aí eu fui meio que pensando cada vez mais, não, eu quero montar um negócio do zero e tal. Lá que nasceu esse sonho de você empreender. Você já tinha... considerado fazer alguma coisa antes? Porque, por exemplo, no meu universo, assim, de tecnologia, eu sempre tentava fazer coisas, né? Você tentou fazer alguma coisa antes ou, cara, isso despertou logo depois que você falou, cara, finalizei esse ciclo aqui, agora... Porque lá é o mundo do empreendedorismo, né, cara? Stanford é a universidade mais reconhecida por empreendedorismo nos Estados Unidos, né? Quiçá no mundo, né? Quando você vê número de unicórnio e tal, né? Acho que em geral é de lá. Mas assim, eu não tinha tentado, porque assim, como eu tava lá na Clartas, tava sócio e tudo mais, eu não tentava nada na paralela. Outra coisa é porque assim, nunca tinha ouvido falar da palavra MVP, sabe? Fazer lá o simples, o mock-up, então também não sabia nada dessas coisas. Não era meu mundo era planilha, olhar investimento e tal. E aí eu fui meio que com a cabeça meio zerada. Eu brincava e falava assim, se bobear eu vou trabalhar de cineasta, vou trabalhar com o que for, eu vou super aberto. Tava totalmente aberto. Mas assim, você seleciona muito as matérias lá, então eu direcionei muito para empreendedorismo, tecnologia e soft skills, né, de liderança, de gestão. Então eu meio que concentrei um pouco aí. Eu rapidamente conheci um brasileiro que é o Gustavo, que veio a ser o sócio, né, na montagem da Livance. E ele estava lá e ele tinha aplicado para um programa lá que é super disputado, chama Startup Garage. Já saiu em vários jornais lá. O DoorDash começou ali e tal. Então você tem... É um programa de 6 meses, na verdade são duas partes de 3 meses para você montar uma startup. E aí ali eu aprendi toda a metodologia de como é que você pega um negócio. Você fez esse também? Eu fiz esse lá dentro. É uma das coisas que você pode escolher. Fudido. Então assim, batida de bumbo, né, semanal. Você tem que faz o MVP, faz o mockup, vai entrevistar 50 caras essa semana, né? Faz o piloto, consegue uns clientes, monta isso, monta tamanho de mercado. Então você vai, e assim, os mentores, caras assim... Cara que já fez 3 unicórnios, o cara tá ali para te servir, para te ajudar e tal. Chegaram lá sem ideia. Ele já tinha uma pré-ideia, porque para você aplicar você tem que ter uma ideia. Tava ele e mais um cara. E aí eu falei, puta, eu queria muito aprender essa matéria aí. Posso entrar com vocês no time? Animal. Aí os caras, beleza, entra aí. Eu nem conhecia os caras. Aí 2 semanas depois o outro cara saiu, porque era um cara de mercado financeiro. Ele falou, cara, eu não vou empreender, meu negócio não é esse tal. E aí ficou eu e o Gustavo. E a ideia era uma plataforma para o mercado imobiliário, que foi uma ideia que a gente desenvolveu ao longo do semestre. A gente chegou a ter alguns clientes, tinha uma cara muito boa, tá? Tava legal. E é muito do que você vê alguns players fazendo hoje em dia. Você vê um pouco do Quinto Andar, um pouco do Em Casa. Então assim, tenho certeza que aquilo ali teria dado muito certo. A gente estava até num timing legal. E aí chegou mais pro final o Fábio, que é o médico, que é o terceiro sócio. Ele conhecia o Gustavo. E aí ele liga pro Gustavo e fala, Gustavo, né, você sabe que eu sou médico, eu tô aqui, eu tô vendo que o negócio tá difícil aqui para mim, pros meus colegas. Falava especialmente das médicas, né, que 10 anos entre faculdade, residência, aí quer começar, e aí não consegue dar o primeiro passo, montar um consultório, empreender, ficar com receio. E ele falou, eu tô vendo que tá ficando cada vez pior, né? Puxa, custo fixo alto, aí eu preciso trabalhar no volume, atender paciente rápido para chegar no 0 a 0. Índice de burnout de médico é a maior, né, classe que tem a maior insatisfação profissional e tal. E aí ele falou com o Gustavo, eu tô querendo montar um negócio. O Gustavo falou, tô me fã aqui, a gente tá com um negócio aí, mas se você quiser bater um papo, né? O Gustavo falou para mim, tem um cara aí, um amigo meu, que tá com um negócio que parece interessante. Eu falei, vamos conversar. Aí o Fábio tava louco para empreender, ele já tinha empreendido uma vez, ele médico, tinha chamado um amigo dele desenvolvedor, engenheiro de software, falou, precisamos montar uma plataforma, um marketplace para consultas e exames, né? Uma plataforma, porque ele é oftalmologista, ele via que o pessoal ficava na fila para fazer um exame de vista, e até conseguir o exame no SUS, o pessoal ficava cego. Ele falou, tem que ter um jeito mais fácil de agendar. E aí ele criou isso, mas assim, há 14 anos atrás, saiu muito à frente do tempo, não deu certo. Ele continuou a carreira de médico, mas ele tinha essa vontade de empreender. Ele pegou o avião, foi para lá encontrar com a gente começou a conversar, ficamos uma semana batendo papo, e aí, eu e o Gustavo, meio que bateu um negócio, falou, é legal, saúde, o propósito, ajudar, né, enfim. E aí a gente meio que mergulhou naquilo ali, e aí quando a gente se formou no ano seguinte, 2016, foi logo depois que a gente conheceu o Fábio, a gente ficou um ano
entrevistamos mais de 150 médicos ao vivo, aí contratamos, né, um CTO, um cara de tech para começar a desenvolver a plataforma. Então meio que eu fiquei um ano até meio que decidir se eu ia pular nisso aí, porque tinha um monte de ideia, tinha um monte de oportunidade e tal. Mas eu falei, puta, eu quero criar um negócio do zero. E tudo isso, assim. Cara, com o método Stanford, né? Essa metodologia de, cara, precisamos primeiro entrevistar, precisamos aprender, o que perguntar, etc., foi um negócio que vocês extraíram de lá, né? Total. Quando a gente foi fazer esse negócio, a gente falou, bom, legal, fizemos toda essa metodologia pro negócio de mercado imobiliário, para a plataforma, agora vamos fazer tudo de novo para isso aqui. Então vamos lá, vamos desenhar as entrevistas, vamos conversar com os caras, pergunta aberta, né, o design thinking, aí depois evolui, aí depois desenha a tela do negócio, vê se funciona, se o cara acha, tal, pega uns clientes, a gente fez um MVP lá, um piloto, aproveitando que o Fábio tinha a clínica dele com 3 salas, criamos lá um site, criamos uma precificação, a gente atendia, gastava R$10 no Google para pegar uns leads, para ver o que os caras falavam. Explica o que é a Livans pra galera entender o que você tava prototipando. Boa. A gente entendeu que tinha um desafio de carreira, né, do médico, do profissional de saúde, né, a carreira está muito ligada a montar um consultório, e aí você vê, poxa, custa muito caro para montar, custa caro para manter, dá um trabalho, né, muito grande, tarefa administrativa que não é uma boa alocação de tempo do profissional, e também você tem uma ociosidade muito grande do consultório, né? Porque o profissional está com começo de carreira, não tem agenda lotada. O cirurgião passa metade da semana no hospital. O profissional em fase mais avançada, de repente, não quer atender o dia inteiro. No Brasil, mais de 82% dos médicos atendem pacientes em pelo menos 2 endereços. Então, um dia ele está perto do hospital, outro dia está perto de casa, o paciente não quer atravessar a cidade. Então, se ele não tiver outras regiões, ele também não consegue eventualmente atender todo mundo. Então, a verdade é que quando você olha para o consultório, ele é uma ociosidade absurda, assim, é gigante. Eu não tenho esse dado exato, mas eu imagino que você pode desenha dezenas de prédios que agora estão vazios, que é um monte de consultório que nesse momento está vazio. Uhum. O paciente cancelou em cima da hora, o médico foi para o congresso e tal. Então, a gente entendeu um pouco isso, e aí a gente foi meio que indo, perguntando, e a gente desenhou o que a gente chamava inicialmente de uma reinvenção do consultório próprio, né? Ou um consultório por assinatura, né? O Netflix do consultório, você vai tentando botar esses nomes legais aí, os sketches. E aí uma solução que entrega pro médico, profissional de saúde, em 24 horas, um pacote de serviços através de uma mensalidade, né? Como se fosse um SaaS, se a gente fosse falar de uma startup só de tecnologia pura. Então a gente entrega uma linha telefônica, que o nosso sistema compra na hora, já joga no sistema, a nossa secretária atende falando com o consultório do Dr. Marcelo, a gente dá um site, né? Uma presença digital, o domínio que o médico escolher lá, Dr. Marcelo, ortopedista.com.br, tem agendamento online em tempo real, damos um cartão de visita, então assim, tá com o consultório funcionando, e aí a gente começa a montar espaços, né, que fazem parte da solução, né, a gente une um pouco do físico e do digital, um espaço que tem uma experiência do paciente incrível, todo automatizado, então você chega lá na unidade, não vai ter aquela revista velha da Caras, que tá na capa o casamento do Senna com a Galisteu. Você tem o cabide de internet, você tem uma experiência legal, você faz um auto check-in num tonto, ele tira uma foto, o médico recebe pelo aplicativo e tal. E o legal é que, dado esse lance da ociosidade, do custo fixo, com a tecnologia a gente possibilitou o médico abrir a agenda a qualquer dia, qualquer horário, sem restrição nenhuma e sem ter que pagar por alugar o espaço, e aí ele só paga pelo uso do consultório quando ele tem um paciente. Então, na hora da consulta, o paciente chegou, ele é avisado pelo aplicativo, o aplicativo fala, você vai atender o Cláudio na sala consultório 3. E, lá tá pronto, maravilha, ele faz aquele atendimento, quantos for, aperta um botão para encerrar o uso da sala, o sistema sabe quantos minutos de uso foram feitos e cobra no final do mês automático a mensalidade mais os minutos de uso. Cara, eu vivi essa experiência, né? Eu fiquei super impressionado, porque você chega... É um prédio, né? Pô, vocês alugaram diversas salas dentro de, às vezes, um andar inteiro, etc e tal. Você chega no prédio e fala assim, cara, eu vou na consulta com o Dr. Fulano. Ele já sabe que é o Dr. Fulano, ele nunca disse que é a Livance, né? Aí você chega no andar, o escritório é maravilhoso, né, cara? Vocês fizeram uma experiência bonita, vocês usaram um LED, tudo novinho, confortável. E tem um totem que você vai lá e você faz o auto check-in e aparece fotinho, né, do médico e tudo mais. Cara, eu fiquei bem impressionado. Na porta do consultório tem também o logo do médico, né? Então você sabe exatamente que o médico está ali. Cara, esse é um misto de... Você tem uma empresa de tecnologia misturada com uma empresa de tijolinho, né?
Como é que é essa loucura de viver? Porque a minha empresa também é um pouco assim, né? A gente tem o braço, né? Que tem que ter gente, o tato humano, o contato humano, mas ao mesmo tempo você tem que fazer a saúde escalar, né? Com tecnologia. Então, é um desafio duplo aí, né? Criar uma tecnologia, gerir time de tecnologia, que enfim, você faz com o pé nas costas, mas né, a gente vem aprendendo ainda isso, e fazer essa parte física, né? Que é isso, você precisa achar o lugar, você precisa montar, depois precisa fazer manutenção, né? Tem um monte de dor de cabeça, mas a gente meio que juntou as duas coisas. O Gustavo, que é meu sócio, veio um pouco de mercado imobiliário, então tem muito nesse DNA, então assim, é uma dor de cabeça, mas que acaba não sobrando tanto para mim. Mas é uma expertise que a gente criou, né? De escalar, né? E a gente está no momento de escalar mais rápido. A gente fazia uma unidade a cada 3 meses, agora a gente está fazendo 3 unidades ao mesmo tempo. Então, assim, vai por outros desafios. Mas sem entregar um negócio incrível, sem entregar um negócio que o médico, o profissional de saúde ou mesmo outras instituições vão usar, fala, pô, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui sozinho eu não faço, isso aqui é um negócio incrível, os caras sabem fazer, né, ligado com tecnologia, né, então é um negócio meio de health tech, tem um quê de prop tech, né, uma prop tech dentro do mercado de saúde, então como é que você automatiza as coisas, os fluxos dentro da unidade, como é que você cria para o paciente passar por ali, o médico entra por trás, então tem todo um design ali, o Fábio, que é meu médico, né, também é muito bom nisso, é um cara bem, né, criativo e tudo mais. Então a gente foi desenhando isso, a gente testou. Então assim, tem esse desafio, né? Você tem que gerir manutenção. Outro dia, né, acho que tinha um vazamento no consultório lá, que o médico gosta lá, e aí não podia usar aquele consultório. Aí ele falou, pro médico lá, tenho 2 notícias, tem uma ruim e uma boa. Aí eu falei, qual é que é? Não, a ruim é que aquele consultório interditou porque teve vazamento. E qual que é a boa? A boa é que quem vai cuidar disso somos nós, né? Sensacional. Então a gente foi meio que, acho que são expertises conjuntas, assim, eu tenho visto um pouco, até outro dia um amigo que está numa startup pura de tecnologia, de e-commerce e tudo mais, e eles estão querendo abrir espaços físicos, e aí, putz, foi abrir o primeiro e apanhou assim de tudo quanto é lado e veio conversar. Então assim, tem essa expertise, tem muita empresa que está só no digital, que está indo um pouco para o físico. Então assim, acho que a gente tem essa expertise conjunto, e acho que é um pouco pelo grupo de fundadores terem essas expertises variadas, acho que é o que ajuda. Cara, né? eu escutando você falar, eu vejo, cara, vocês têm que ter expertise em arquitetura, design, que o lugar é bonito pra caramba. Vocês têm que ter expertise em obra, cara, porque vocês estão construindo, 3 infra de elétrica, 3, tecnologia, hidráulica, banheiro. Vocês mexem coisa pra cacete lá dentro, que eu vi, né? Vocês têm que ter expertise de growth, porque, cara, vocês estão em startup em pleno crescimento, já estão em várias cidades diferentes, municípios, e, cara, você precisa saber aprender, né? Porque vocês, ao mesmo tempo, vocês têm quanto tempo de vida? 4 anos. 4 anos de vida, cara. É uma empresa razoavelmente jovem, né, cara? Quais foram as principais lições que vocês aprenderam nesses 4 anos? Na Clivo, cara, a gente acreditava muitas coisas que seriam assim e a gente falou, cara, não é bem assim. Vocês tiveram alguns aprendizados que vocês tinham de crença que você falou, cara, mudou no meio do caminho, algo mudou no modelo de negócio? Cara, olha... Acertaram de primeira tudo? Assim, falando assim parece que sim, né? Eu sempre brinco assim, eu falo, nossa, quantidade de desafio, de porrada na cara que a gente tomou e tal, foram várias, mas eu sempre brinco e falo assim, putz, o grupo de fundadores tá junto, a gente não precisou mudar modelo de negócio e nem preço. Eu acho que mudar modelo de negócio e preço são coisas complexas, né? E, assim, bastante. E é difícil também, como é que você vai colocar, tinha muito chute ali. Eu acho que assim, tem muita coisa. Eu não sei se teve uma coisa muito grande assim. Não teve uma pivotagem relevante. Você acha que isso deve-se à preparação que vocês fizeram? Porque tem muito empreendedor, cara, que não gasta esse tempo que vocês gastaram para conversar com os 150 médicos. Você acha que tem relação com esse método que vocês fizeram? Acho que tem total, né? E aí acho que talvez o meu passado como investidor, e aí você é menos empolgado com as coisas, né? O pessoal sempre brinca, né? Que eu tô em reunião, em geral, tô com aquele olhar lá meio poker face duvidoso, de investidor, né? Você não sabe se o cara tá gostando ou não, né? Em entrevista, então, né? O pessoal sempre brinca comigo disso. Mas assim, até por estar num momento de vida ali, né? Depois de uma carreira legal no mercado financeiro, de estar em Stanford, muitas portas se abrem. Então, assim, tinha uma
um FOMO meu, assim, puta, pra onde que eu vou, né? Eu preciso tomar a decisão certa. Então, assim, de alguma forma a gente foi fazendo com calma, né? O Gustavo também que tava lá, tava com calma, tinha voltado de lá, e a gente foi meio, né, querendo empreender. Então, assim, quando você quer empreender, você tem que ter um certo planejamento de vida, isso, né? É importante você tem que ter um alinhamento na tua casa, com a tua família, com a tua esposa, com o teu marido. Assim, não dá pra achar que você vai acertar rápido, vai saber onde você tá indo, né? A parte emocional, se você não tiver essa parceria em casa, ou a consciência do desafio que vai ter, putz, você vai quebrar a cara, né? Porque se você tiver tudo certinho, você provavelmente também vai quebrar a cara, né? Eu lembro numa das últimas aulas lá em Stanford, tinha um professor que tem um VC lá, chama Rob Siegel. Ele falou, quem que vai empreender aqui, levanta a mão, tal. Aí, galera lá, vocês sabem que estatisticamente vocês vão dar errado, né? Mesmo que vocês estejam aqui, né? Então, eu acho que assim, pensando no que você falou, acho que tem bastante sentido. Então, a gente, né? Eu falo a gente, mas a gente foi cuidadoso em que momento que a gente ia para cima. Porque assim, eu não tinha uma super pressa, eu queria tentar minimizar o risco, né? Como investidor, você quer minimizar o risco, né? Que não era de um aporte de capital, era do aporte do meu tempo, dos meus próximos anos. Então, acho que a gente foi com calma, né? Falamos com muita gente, foi desenhando e tal. Então, talvez quando a gente lançou, a gente já tinha um pouco mais... A gente tinha 10 clientes no MVP ali, usando... Animal. Foi muito legal, porque uma das clientes do MVP, que é uma psicóloga, virou nossa funcionária número 1. Não acredito. E quando a gente falou, a gente vai lançar, a gente foi à vaga, ela falou, vocês estão contratando para esse negócio aí? Vai virar uma empresa mesmo e tal? Pô, tô dentro. Ela entrou no RH? Não, ela entrou de coordenadora de unidade. Olha, que bacana. Não tinha RH. RH foi ter depois de muito tempo. Eu também, cara, demorei pra ter RH. Mas enfim, se eu empreender de novo, eu vou voltar desde do zero, né? Essas coisas que... Os aprendizados. né? O vira e mexe, a gente faz, né, uns negócios, aí o Gustavo fala, não, beleza, na próxima startup a gente faz isso direito, né? Isso aí, cara. Mas ela coordenadora de unidade, já inaugurou várias, e agora ela foi pro Rio. Ela é a nossa pessoa que foi pro Rio, porque ela tá desde o começo. Então, assim, a gente testou bastante antes, conversou com muita gente... Foi entendendo, você viraria cliente, alguns viraram. Então, talvez isso tenha reduzido um pouco do risco do que esse negócio de, vambora, tal. Hoje em dia você vê, por talvez excesso de capital no mercado ou de pessoas com boas histórias, né, em startup, no mercado financeiro, às vezes tem muito dinheiro de cara, né? E muito dinheiro de cara você sai acelerando quando muitas vezes você não tá muito claro ali, você não teve aquele tempo de maturar. Tem coisa que, né, 9 mulheres não parem um filho em um mês. Essa é a frase mais dita dos programadores, cara. É verdade. Você já deve estar ali vivendo com os programadores que falam assim, Mifano, não dá, cara. Não é dobrar os programadores que vai fazer na metade do tempo. Então, você mesmo se fudeu aí, porque agora os programadores vão, na hora que você vier pedir pra fazer na metade do tempo, eles vão falar isso. Já falam tanto que agora eu já tô incorporando também, né? Cara, mas o seu sócio também estavam na mesma vibe e momento de vida que você? Porque você ter se preparado pra fazer as coisas com calma... Porque, cara, se você tá no desespero... Meu Deus, o dinheiro tá acabando. Meu Deus, vai faltar o leite das crianças. Cara, não tem como, né, cara? A galera que eu vejo hoje, assim, cara... Muita gente vai empreender contando só com a sorte. Porque eu vejo que gente, cara, que abandona o emprego e fala, cara, eu tenho 3 meses, se não der certo em 3 meses... Cara, chance de você dar certo nessa loucura, cara, é mínima. Então, existem alguns momentos de vida que são mais propícios para você empreender. Você ainda não saiu na casa dos seus pais? Você consegue viver lá? Cara, super propício, porque você não vai ter pressa, cara. Depois você tá no mercado de trabalho, cara, ainda não acumulou patrimônio, não consegue se sustentar por um período sem receber salário, sem ter dinheiro. O pessoal não acredita, cara, mas a gente não dá pra tirar dinheiro da empresa nos primeiros anos, né, cara? Você tem que esperar o negócio vingar, começar a rampar. Gradativamente você vai colocando um saláriozinho pequeno, cara, né? É pouca coisa, é simbólico ali pra você falar, tô remunerando meu tempo, simbólico. O André fala assim, nosso salário no começo não dava pra pagar nem a escola das crianças, cara. E é isso aí, cara. É isso aí. E ele tem 3 crianças, diga-se de passagem, não dá pra pagar de uma. Tô há 4 anos, eu posso dizer que eu não pago meus custos fixos, né? Então, se você não tiver um planejamento, né? E na tua pergunta, meus sócios estavam também no momento, né? A gente, eu tinha, sei lá, uns 36 e eles tinham 40, né? Eles são de outra geração, já muito mais velhos. Cara, 4 anos mais velho. Isso na época, né? Agora já tô um pouquinho mais velho. Mas se você agora não tivesse... você tá na geração que eles estavam antes. Exato, agora eu tô com 40. Mas se você não tiver essa consciência, esse planejamento, já tem todas as outras coisas que vão fazer maior chance é dar errado. Se você não tiver esse planejamento, então assim, eles estavam nesse momento,
ajudou muito esse negócio que o pessoal fala de você conhecer o teu sócio, né? Não sei como é que você e o André se conheceram, mas eu conheci o Gustavo lá, logo de cara, e a gente ficou 1 ano fazendo aula junto. Então, assim, tinha que apresentar não sei o quê. Aí tinha um evento com o VC. Porra, eu animal, eu quero ir no evento com o VC. E ele falou, vai você que eu vou fazer a nossa apresentação e o nosso modelo. Então, assim, já também foi ficando claro que cada um gostava de fazer, né? Porque se você também empreender com gente que... agora vai ter uma reunião para fechar negócio de parceria lá. Eu gosto de fazer. Eu também gosto. Agora vai ter outro para fazer. Pô, ninguém quer fazer. A chance de atrito também é muito maior. Então, a gente meio que já se olhava, já se conhecia, tinha essa complementariedade... Estava madura a nossa relação. Durante esse outro segundo ano do MVP, a gente foi criando essa relação também com o Fábio. Então, assim, esse curso mesmo que eu falei de Startup Garage, são 6 meses, são 2 trimestres. No primeiro trimestre tem 2 turmas e no segundo tem 1. Por quê? Porque metade dos times ficam pelo caminho e, em geral, por quê? Porque o time não se entendeu, o pessoal se desentendeu. Então, assim, você tem muitos astros que você tem que alinhar, né? E quanto mais consciência você tiver, quanto mais você estudar sobre o tema, eu acho que, né, você vai tirando alguns riscos, né? O pessoal acha que empreendedor é um tomador de risco louco. Na verdade, o empreendedor está tentando diminuir o risco, né? Vou tirar o risco disso aqui, vou tirar o risco disso aqui. Você continua tomando um monte de risco, mas... né? Não é vou pular do precipício sem paraquedas, sem nada. De jeito nenhum, cara. Eu acho que quem normalmente acaba chegando nesse patamar, cara, é extremamente planejado, né, cara? Você tem que estar ultra planejado pra você conseguir ter tempo, tranquilidade, porque, cara, não dá pra estar com corda no pescoço. Quantas pessoas já vieram falar comigo e falaram assim, Marcelo, já vendi meu apartamento, já vendi meu carro, já vendi não sei o que lá. E o cara me apresenta o produto e eu falo assim, cara, não faz isso. Que não tá saindo do lugar, cara. O cara tá tentando lutar há 2 anos. Então, acho que existe um negócio que você precisa hoje em dia ter método, cara. Porque quando você tem método, você aprende a entender se o produto é bom ou não, cara. Esse cara especificamente, cara, o cara tinha criado um produto físico, que era um negócio que você botava no cinto aqui pra guardar um celular, alguma coisa assim, cara. E o cara tinha vendido o apartamento e o cara tinha vendido, cara, tudo. E ele tinha fé, eu sei que vai voltar, cara, eu acredito tanto no meu produto que eu sei que vai voltar. Cara, não basta ter fé, cara. Você precisa ter o método para descobrir se o produto é bom ou não. Tudo que a gente aprendeu de empreendedorismo de lá para cá, que naquela época, nego, levantava uma fortuna de dinheiro e quebrava, cara, o Webvan foi um dos clássicos, tentou fazer supermercado, comprou um monte de coisa, quebrou, cara, tinha levantado uma fortuna. Hoje em dia, cara, é tudo gradativo, cabeça de MVP, pra evitar que essa merda volte a acontecer, porque acontece até hoje, né? Então o método, cara, é fundamental, né, pra você conseguir chegar num nível de tranquilidade e falar assim, cara, esse negócio é real, esse negócio existe, né? Não estamos viajando na maionese, né? É bem isso. E aí, acho que tem um perigo também que as pessoas olham algumas histórias, né, românticas, aí você vê lá, né, o Elon Musk lá, que vendeu o dinheiro do PayPal e deu um all-in, botou tudo e quase quebrou. Aí você pega o cara, né, poxa, que felizmente faleceu, o Tony das Zappos também. Pô, o cara vendeu o apartamento dele, o cara tinha vendido uma empresa para Microsoft por 250 milhões de dólares, ele torrou tudo nas Zappos até a última gota de água e aí deu certo. Mas assim... cara, são 2 caras, né? Não dá pra você se basear nisso. Outlier absurdo. Né? Outro dia eu tava falando com um cara que tem uma gestora de patrimônio e ele tava falando que um cara, um dos sócios de um dos principais venture capital aqui do Brasil, tinha ido falar com ele, sei lá, estavam batendo papo e aí ele tava preocupado porque no portfólio das startups tinham muitos founders muito pressionados financeiramente. Então a empresa indo muito bem e o cara com dificuldade de botar o filho numa escola legal. E aí, assim, dá problema em casa, né? Fala, cara, isso aí não tá fazendo sentido, né? Você tá se matando aí, trabalhando que nem um maluco. Esse negócio, sei lá quando é que vai dar. E a nossa vida aqui no dia a dia, né? É por isso que às vezes você vê várias startups que parece que estão indo muito bem, de fato estão indo muito bem, e de repente elas são vendidas, talvez no momento que você olha e fala, pô, mas o cara vendeu cedo, né? Tá bom, o cara vendeu cedo. Assim, sei lá, o cara tá 10 anos sem ganhar salário. O cara tá ali, assim, o cara mora... de aluguel num lugar pequeno e ele tem uma empresa enorme, de sucesso. Então, assim, essa dinâmica por trás e assim... o multimilionário de papel, né? E eu acho que, assim, pressão tem um lado positivo, né? Porque você fala assim, cara, eu sempre falo lá, cara, só tem uma alternativa, isso aqui vai ter que dar certo, não tem outro caminho. Só que a partir de um certo momento na pressão, né, financeira, familiar e tudo mais,
isso provavelmente vai te levar a tomar decisões precipitadas, erradas, né? Então tem um nível de pressão que é interessante, você faz muito com pouco, né? Com muito dinheiro você faz besteira, você anuncia na TV, você não testa ali, você não sabe qual que é o seu público e tudo mais. Mas o outro lado também é perigoso, né? Quando que vocês decidiram captar no negócio de vocês? Porque o negócio de vocês, cara, tem o imobilizado ali, né, cara? Tem que fazer a obra, etc e tal. Cara, exige capital. Fazer obra não é barato, né, cara? Eu fiz essa obra aqui, eu sei que vai, ainda mais com o equipamento, vai dinheiro. Quando que foi o momento que vocês falaram, cara, a gente vai captar nesse momento da empresa? Foi um pouco meio que durante esse ano que a gente estava fazendo o piloto, foi mais pro final desse ano quando a gente falou, bom, agora nós vamos, né? Porque eu também sei bem a pergunta que o investidor faz, por estar do outro lado. Nesse meio tempo, quando eu estava lá em Stanford, eu comecei a fazer investimento anjo também, que para mim foi uma forma de aprendizado muito legal, de eu ver ali o que estava acontecendo por trás, né? Você vê que eventualmente a matéria que sai na mídia falando que tá bombando lá por trás, muitas vezes não é bem assim. Você vê que o cara começa, pivota 3 vezes. Então, assim, foi interessante para eu tentar ajudar empreendedores com, de repente, com o meu background, mas para eu aprender também. Então, foi bem interessante. Então, assim, eu sabia que a primeira pergunta que a pessoa ia fazer é assim, tá bom, mas você tá full time nesse negócio? Você vai pegar meu dinheiro e você vai com tudo, né? E aí, foi no momento que a gente decidiu, não, agora a gente vai, agora a gente tem o plano. E aí a gente foi atrás, né, para levantar capital. E aí esse levou vocês de uma unidade até quantas unidades? Cara, na verdade a gente fez uma rodada pequena para uma unidade e para terminar a plataforma. Tech. Foi investimento em tech. Para tech funcionar e botar uma unidade de pé. Então era como se fosse, não é um MVP 2.0, porque a primeira unidade já é bacana. É o pré-requisito para escalar, né, cara? Isso. Porque se você escalasse antes de ter plataforma, você estava fodido, né? É isso. Não, e assim, a unidade não funciona sem tecnologia, né? Você foi lá, não Total tem. Na verdade, não funciona nada, porque tá tudo interconectado no sistema de agendamento, na secretária, no site, no totem da unidade. Então, assim, não funciona e assim, o MVP ele vai até um certo ponto. Depois, se você não conseguir entregar a experiência, você também não consegue testar direito. Então, assim, a gente, né, pensando em tentar se diluir o mínimo possível, a gente falou, não, vamos levantar para terminar a tech, o que precisa para operar e uma unidade. E aí depois vamos ver como é que vai. Vamos ver como é que a gente consegue trazer em outra escala. Tal. Quanto tempo para vocês desenvolverem plataforma, assim? Foi mais ou menos 1 ano. 1 ano, cara, muito focado em 2 operações, desenvolver tech. Vocês não chegaram a desenvolver hardware, mas vocês têm hardware lá dentro, né? Tem totem, tem tablet, tem alguma coisa de hardware, né? Tem. Você olha na parede lá, tem um né, a primeira unidade que você foi era o Kindle da Amazon. Ah, é? Aquela que ficava no... e aí depois mudou. Então, assim, tem isso, tem que entrar no hardware. A gente desenvolveu aquele totem, o design... né? Aí você tem que integrar com o sistema de telefonia, com o sistema de comprar linha telefônica, com pagamento, né? Para a gente poder pagar lá isso direto para a conta do médico. O cara vem no nosso sistema. Então, assim, tem pagamento, tem agendamento, tem atendimento telefônico, tem o hardware, tem o software, tem bastante coisa, né? Até eu lembro que quando você foi lá... eu fiquei impressionado, cara. Você fez uma pergunta, você fez uma observação que é muito comum. Pô, mas vocês têm tudo isso de tech? Eu achei que isso era um espaço que você alugava o espaço, né? Então, assim... Não é isso, eu acho que até às vezes a gente talvez não faça o melhor trabalho do mundo em explicar isso à distância, mas tem muita coisa. Então, assim, meio que para o mínimo de tech para funcionar uma unidade foi 1 ano. Caraca. E aí, vocês fizeram uma captação razoavelmente recente, né? Foi mais ou menos próxima da nossa, né? Foi, a gente fez no meio do ano passado, fizemos lá uma série A, a gente anunciou. Eu sempre fui do perfil mais low profile, de não anunciar e tal, né? Você fala assim, né? E aí, sei lá, chega uma hora que também tem outros efeitos, acho que você atrai talvez mais credibilidade, mais atenção, briga por talentos e tal. Eu sempre tive uma preocupação com cultura, né? Eu lembro, eu sempre conto lá, né? Tem até essa pessoa, né, a Rebeca, que estava no nosso MVP de cliente. Depois eu lembro um dia... Ela mandou fazer o cartão de visita, ela errou e ela veio contar, e aí ia ter que fazer de novo, e era R$7 de gasto. Eu lembro que no começo a gente entregava um welcome kit pro médico, e muitas vezes eu via que não era longe de casa, eu ia entregar para não precisar pagar R$15 pro log. Então você cria essa cultura, né, de ser espartano e tudo mais. E aí eu sempre falei, será que as pessoas vão olhar que, né, na mídia que levantamos lá 30 milhões de reais, vão achar que tá tudo bem, porque, né, eu lembro que até alguém me falou, poxa, acho que vocês têm que avisar que esse dinheiro não vai para vocês têm que avisar que esse dinheiro tem um plano, né, então assim,
tem um plano super justo, né? Continua faltando dinheiro para um monte de... Você continua tendo que tomar decisões super, né, ótimas. Claro, você começa a ter um pouco de espaço para testar algumas coisas, né? E errar, mas dentro de um plano, não de sair assim. Mas aí a gente acabou anunciando, enfim, acho que tinha um pool de investidores legais, era um momento bacana, acho que a mídia gosta muito, né? Quando você vai falar lá, o pessoal fala, mas tem rodada aí, quanto que levantou, senão, né? Então, assim, faz um pouco parte também de você compartilhar um pouco de informações. Aí vocês pisaram no acelerador. Aí vocês começaram enlouquecidamente a abrir novas unidades, né, cara? Assim, também é o seguinte... Eu tô impressionado, porque toda hora, cara, agora é essa. Eu falo, caralho, quantos lugares, cara. Quando você também desenha um plano, você vai lá, né, você vende, vamos dizer assim, para o investidor, você tem que ir lá e tem que executar. E o capital que você capta também não é para executar ao longo de muito tempo, é para você mudar de patamar, você sabe melhor do que eu. Então a gente está executando, né? Estamos agora, né, provar que a gente consegue escalar numa outra velocidade, sair de São Paulo, né? Esse mês a gente chegou no Rio, né? Sempre um desafio também. Que bairro foi mesmo? A gente abriu uma na Barra né? da Tijuca, e agora na virada do mês a gente vai abrir uma outra em Botafogo. Porra, que animal. Ou seja, dos dois lados da... Dos dois lados, porque eu também lá, o profissional lá, o médico, ele atende em 2 regiões, são regiões longe, o paciente não quer atravessar, então já chega lá com 2, você já também tem um ganho de escala em termos de posicionamento e tal, então assim, acho que a gente aprendeu, né, a criar essa maquininha de tech, de unidades. A gente também aumentou bastante o time de tech de lá para cá, né? Antes a gente tinha um time um pouco mais tímido. Então, assim, reforçamos bastante nisso, até pensando em outros produtos, outros serviços, em conectar com outras plataformas. Então, acho que tech vai ser sempre fundamental. Acho que o físico ele é parte do produto, mas eventualmente ele não vai ser talvez a parte mais importante em algum momento, ou vão ter outras adjacências. Então, é um pouco isso. Você vai criando esse expertise. E eu acho que o importante é, né, um pouco o que a gente falou antes, é você ter o capital maior na hora que você sabe executar ele, né? Eu lembro num momento que a gente estava fazendo uma rodada bem menor do que essa, e aí teve um grupo de investidores que falou, a gente coloca, mas a gente quer colocar esse cheque de tanto, que a gente já aporta o que você precisa para os próximos 5 anos. Eu lembro que na época a gente tinha 17 funcionários, e eu falei, isso aqui... Eu falei, eu não tô tranquilo que a gente vai conseguir fazer, sabe? Só que você precisa de um pouco de maturidade para falar não, obrigado, isso é um negócio que só a experiência traz, cara, né? Porque se é uma pessoa que se emociona demais, que fala assim, caralho, quanto mais dinheiro melhor, tem dinheiro toma. Cara, não é bem assim, né? Você tem que ter a tranquilidade de que você poderia captar, mas você não capta, e de que você capta quando você precisar, né, cara? Isso tem que ter um sangue frio, tem que ter uma confiança importante ali, né, cara? Porque mais dinheiro, tudo você quer reduzir risco, mas dependendo do que você fizer, você está adicionando risco, né? Porque você vai ter uma pressão para alocar aquele capital, você tem que fazer aquilo ali. E assim, quando você começa a escalar, a crescer, você contrata mais gente, assim, começa a soltar um monte de parafuso, né? Assim, você crescer mais rápido, no começo nosso plano era adicionar 15 médicos por mês, né? Nosso plano lá, a gente demorou uns 4 meses para conseguir. Hoje em dia é 15 médicos por dia, né? Ou mais. Então, assim, como é que você continua dando a mesma experiência? Como é que você continua sendo eficiente como empresa, né? Eu acho que é muito legal a gente contratar pessoas, a gente gera emprego e tudo mais, mas quero ter uma empresa eficiente, com processos eficientes, com tecnologia. A gente faz tecnologia para melhorar a experiência do cliente, mas também para deixar a empresa mais eficiente. Então, assim, você tem que tomar cuidado. Eu ouço muito de casos de outras startups que cresceram muito e que virou um inferno trabalhar dentro, né? Você deve conhecer. E aí é muito ruim, né? Porque de repente você começa a perder as pessoas também, as pessoas ficam sabendo que lá é uma... E assim, tem alguns negócios que de repente, sei lá, cresceu 10 vezes no ano, às vezes não é nem necessariamente a culpa do fundador, mas eu acho que você construiu uma empresa sustentável do ponto de vista interno, de processo e tal. Claro, tem que soltar uns parafusos, tem que dar aquele caos, assim, senão você tá muito devagar. Tem que ter um mínimo angústia, tem que ter, né, cara, de você se tirar da zona de conforto. Você, quando tá construindo o Alivance, cara, você começa a ter uma presença importante na vida do médico, né, cara? Cada vez mais, ele começa ali tímido e tal, você é X% da vida dele, daqui a pouco você tá tomando um percentual na vida dele que é grande. Como é que você faz pra não perder o foco e querer fazer o que o Silvio Santos fazia, que era, puta, cara, vou sortear a casa. Tô sorteando casa, então vou criar a construtora. Pô, já que tenho uma construtora, vou fazer o tijolo. Aí acaba fazendo tudo, né, cara?
Como é que você faz para manter o foco no que vocês, de fato, iniciaram a fazer? Uma ótima pergunta. Eu acho que também, assim, quando você falou de ter metodologia, de ter processo, de ler muito, de estudar muito, de olhar muitos cases, assim, ver, né, o que isso atrapalhou em outros casos. Eu lembro um caso interessante, né, bem na linha do que você está falando, né, você vai estando mais próximo ali e o médico, né, o teu cliente em geral, em várias empresas, ele tem outros desafios, né? Então, assim, né, sempre tem a oportunidade de você servir o teu cliente em mais coisa. A maioria das empresas tem isso, né? Mas aí você tem que ver, isso aqui faz sentido, isso aqui agrega, isso aqui complementa, isso aqui torna a complexidade, isso aqui aumenta o risco. Não aumenta. E eu lembro que uma época, faz tempo, assim, tinha um outro serviço lá que tinha uns médicos que queriam, a gente falou, pô, isso aqui faz sentido e tal. Aí eu lembro que a gente sentou com 2 médicos, eu e meu sócio que é médico, a gente falou, não, vamos desenhar um piloto aqui, um MVP, a gente vai fazer isso aqui e tal, e a gente volta pra você. Aí, sei lá, passou um mês, a gente nunca mais tinha falado no tema, assim, sabe, engolido pelo dia a dia. Uhum. E aí eu lembro que eu falei com o Fábio lá, a gente deu risada, a gente falou assim, não tem a menor condição da gente fazer isso aqui, sabe? Então, assim, você olhar que você não vai fazer direito, né? Então, assim, pô, vamos focar para isso aqui. Então, de tempos em tempos, a gente senta, a gente desenha um planejamento, a gente olha as opções, e aí até hoje a gente praticamente sempre voltou e falou, não, a opção de fazer mais rápido e melhor o produto atual é melhor, né? Porque botar mais energia, mais esforço, mais tempo nosso nisso aqui. Eu acho que agora a gente começa a estar numa fase onde você tem mais time, mais pessoas mais sêniores e tudo mais, e aí você começa a planejar outras coisas que também vão agregar no produto inicial, vão ajudar o cliente e tudo mais. Mas ao longo do tempo a gente passava a cada X meses ali, sentava, analisava as opções e, em geral, não, vamos focar nossa bazuca para crescer mais o produto atual, né? Sempre aquela discussão de, pô, aumentamos o ticket médio ou aumentamos capilaridade, porque aumentar o ticket médio quando você tem uma base pequena, talvez dê um conforto para uma startup no momento que você tá, cara, apertado ainda, né? Mas, cara, se você consegue aumentar a capilaridade, você aumenta o ticket médio com, 100 vezes mais cliente, é outra história, né, cara? O impacto é muito mais brutal, você consegue fazer melhor e etc, né? Eu lembro disso na época do Nubank, cara, porque a gente nasce com um produto focado em crédito, que é o cartão de crédito, que é um produto rentável, ele dá uma rentabilidade boa, mas você não consegue crescer tão rápido, principalmente quando é o produto que você está iniciando. Porque é uma época que você ainda não tem muita credibilidade, o dinheiro que você captou é o dinheiro que você tem que usar para dar de crédito, então você fala, caralho, que loucura, cara. A gente só foi conseguir captar um FDIC para separar o dinheiro que a gente captava do dinheiro que a gente girava, cara, sei lá, acho que foi 5º ano, alguma coisa assim. Só que quando a gente começou a ter poder de captar, que a gente falou assim, cara, agora a gente tá com uma reputação boa, a gente trocou o foco total, cara. A gente falou, agora é no conta. Tanto que o Nubank chegou nos dias de hoje, mais de 50 milhões de clientes. E agora, cara, se ele aumentar R$1 o ticket médio em cada cliente, olha o impactozinho que dá, né? Já fica um negócio maravilhoso. Então essa é uma discussão sempre interessante, né? No nosso universo de startup. Cara, o que vocês estão planejando para os próximos passos aí? Crescer? Aplicar esse capital que vocês captaram? O que mais? É legal, só um parênteses, né? Quando você perguntou de foco, eu falei de estudar, de olhar cases e tal. E o Nubank é uma aula de foco, né? E assim, eu lembro quando saiu o IPO, eu fiz uma reflexão lá no LinkedIn e tal. Como é incrível você ver alguém que está focado num produto, na experiência e tal. E quando você olha o entorno, né? Em geral, as outras startups estavam fazendo um monte de coisa, né? Então, assim, resistir à tentação, né? O Nubank é uma aula, assim, e um parêntese, assim, nisso, né? Assim como você nunca errou. Assim, o produto que se propôs a fazer foi o produto que começou, que ficou, foi esse, né? Porque outro dia eu estava dando uma aula muito concentrado em perfil de cliente e proposta de valor, né? Que é muito, cara, quem é o seu cliente, como é que você descobre o seu cliente, pesquisa, e como é que eu endereço essa necessidade que o cara tem. O Nubank nunca teve isso, porque ele acertou de primeira. Óbvio, teve produto que errou? Teve. Cara, o Rewards foi um produto que a gente errou. Ele nunca cresceu muito. Foi um produto que estava focado em nicho na época que o Nubank estava focado em capilaridade. Então ele descasou. Então não é que a gente acertou todas as vezes. Teve produto que a gente fez, que a gente jogou fora. Erramos o timing de mercado.
mas o produto primário, que foi o cartão de crédito, cara, foi acertadíssimo, nunca precisou mexer, nunca precisou mudar nada, foi simplesmente crescer. É aquele cara que você acerta a veia, cara, não mexe. Não mexe que esse negócio tá funcionando, né, cara? Mas assim, pra frente a gente tá olhando, né, como você falou, crescer, né? Eu acho que, né, quem não tá crescendo tá morrendo, né? É verdade. Acho que um ambiente de crescimento, né, tem naturalmente o que eu falei de, tá soltando os parafusos, tá desconfortável, tá meio uma sensação de caos, mas é aquela coisa, né, assim, vibrante, né? Abre oportunidade, aí você vê gente sendo promovida 3 vezes no mesmo ano, gente se destacando, gente provocando que tem que marcar, tem que mudar, tem que criar outra área. Então, assim, você atrai gente boa, a pessoa boa indica o outro bom, assim, né? Entra num ciclo, né? Essa é a parte legal da startup, né, cara? E, né, também toma porrada o dia inteiro, mas aí você começa a né, tentar deixar as pessoas fazerem mais, sair um pouco da frente, tentar não atrapalhar muito e tal. Mas assim, é vibrante, né? E as oportunidades vão vindo, e aí você, não, vamos segurar e tal. Então acho que a gente tá num momento de olhar além do nosso produto, você tem outras, né, adjacências, né? Tanto de coisas que a gente vai fazer, né, para os médicos, né, para os profissionais de saúde, mas começa também a ter, né, você brincou, né, antes ali da Clivo e tudo mais, mas a gente está numa fase também de a gente entendeu que o que a gente construiu, a capilaridade, a gente está chegando essa semana numa base de 3 mil membros, né, que são 3 mil médicos e profissionais de saúde, né, as agendas deles, as regiões, a experiência, a marca e tudo mais, a gente começa a ter uma possibilidade de ajudar outros players do setor, né? Hospital, plano de saúde, outras startups e tudo mais. Então isso começa... Eu lembro que no começo, no comecinho, eu lembro que eu tentei falar com algumas empresas, parceria, não sei o quê, assim, ninguém dá a mínima, né? Assim, você acha que você tem alguma coisa, ninguém... E aí, depois de um tempo, você começa, né, a ganhar algum destaque, a ter relevância, a construir alguns ativos interessantes, e aí as coisas começam a voltar. A inverte. Mas aí você também tem que saber focar, porque tudo demora, tudo leva tempo. Então, assim, eu acho que tem bastante coisa para a gente ajudar o setor de saúde, né, a trazer uma experiência melhor para o paciente, eventualmente reduzir coisas de sinistralidade, facilitar agendamento. Tem uma série de coisas que a gente acho que tem uma capacidade de, junto com outros players, né, ajudar a tentar consertar esse negócio aí do setor de saúde, que é um... Você falou de incentivos no começo, né, do mercado financeiro, né? Os incentivos do mercado de saúde são muito desalinhados, então assim, tá meio que todo mundo insatisfeito. Então, acho que a gente tem um lugar ao sol aí para ajudar outros players também a arrumar a casa aí. É um universo, cara, que nós estamos juntos tentando resolver, cara. Problema grande, né? Um problema grande porque é um mercado que ele é pouco tecnológico ainda, né, cara? Quando a gente entrou para resolver problema de fintech, cara, eu fundei a Payleven lá atrás e tal. Cara, você tinha infraestrutura para você conectar, te permitia criar um hardware novo, conectar numa API, fazer uma experiência um pouco diferente e tal. Hoje na saúde, cara, coisas básicas ainda não são resolvidas, né, cara? Prontuário, você ainda não consegue cruzar as informações, a informação ainda é de quem tem a informação e não do seu, né, da pessoa. Então ainda tem um nível de tecnologia muito baixo se comparado ao mundo que a gente viveu, que era o mundo financeiro, né? Então eu acho que quanto mais gente tem empurrando isso para um mundo mais tech, um mundo mais escalável, um mundo que se conversa mais, cara, eu acho que mais rápido a gente vai começar a dar uma cara mais moderna para esse mundo que tradicionalmente é um mundo que não toma risco, né, cara? Médico, profissionais da saúde não pode tomar muito risco, senão você mata o paciente, né, cara? Quando você lê lá o livro do Netflix, né, do No Rules lá, que ele fala, olha, isso aqui é legal, funciona, mas vamos tomar cuidado, isso aqui não é para hospital, né? Liberdade, autonomia, vamos testar aí e tal. Não é assim, né? Organizações de saúde são treinadas para repetir processos de forma muito bem feita, né? Para reduzir risco, né? Você fala, né, do cuidado com o paciente, do risco disso, risco daquilo. Então, assim, cultural, como é que você, né, mudar a cultura de organizações é muito difícil, tem coisas que você não deve nem mudar. Então, assim, tem esses desafios, mas é o que você falou, acho que tem muita gente empurrando, tem muita necessidade. Eu acho que, assim, eu sou bem otimista, acho que você tem uma confluência de 3 fatores, assim, que acho que são muito poderosos, né? Você tem o investidor querendo colocar capital em saúde, né?
porque entende que tem oportunidade, mas também por conta de propósito, de impacto, né? Acho que as pessoas que têm capital hoje em dia, se elas puderem investir em coisas que melhoram, né? Elas querem ter retorno, rentabilidade, mas se elas puderem entrar em coisas que têm um propósito, têm um impacto positivo e tudo mais, é legal. Eu acho que cada vez mais você tem capital para isso. Cada vez mais você tem gente querendo empreender na área da saúde, gente boa. Então, pô, você saiu do Nubank lá, pô, eu tava no mercado financeiro, um monte de gente do mercado financeiro veio falar comigo. Então, você tem gente boa disposta a tomar risco em saúde, né? Gente que não é de saúde. Acho que agora você tem cada vez também, você tem mais médico, mais gente da área querendo empreender. Eu acho que essa junção é importante. E você também tem gente querendo trabalhar em startup de saúde, né? Então, você tem uma capacidade de atração de talentos muito boa. Né, eu senti isso na pandemia, eu lembro algumas pessoas que entraram na Livance, eu perguntei muito assim, putz, eu vi a pandemia, eu quis procurar alguma coisa, sabe, mais assim, eu criei uma simpatia pelo médico, pelo profissional de saúde, eu comecei a olhar para isso. E aí, pô, você tem capital, você tem capital humano, empreendedor, você tem time, eu acho que, pô, isso leva para frente, né? Só capital não adianta, né? Tem uma frase que eu gosto bastante que fala que o que resolve o problema não é dinheiro, o que resolve o problema é a solução. Às vezes na solução você precisa de dinheiro, mas eu acho que você tem essa confluência, né? E, pô, oportunidade, né? Paciente insatisfeito, médico insatisfeito, instituições insatisfeitas. Então acho que você tem uma combinação potente aí. Animal. Cara, adorei o papo. Queria te agradecer aí. A gente tá marcado faz tempo, né? Você vê que eu marco com antecedência, cara. Tem o quê? Mais de um mês que eu marquei, não foi? Mais de um mês. Você vê, você marcou mais de um mês de antecedência e eu ainda cheguei atrasado, né? Que nada, atrasou 10 minutos, tá tudo certo, cara. Obrigado, cara. Manda sua mensagem aí. Pô, eu que agradeço, Marcelo. Pô, você é um cara sempre super gentil aí para conversar, para passar teus conhecimentos aí em tecnologia. Acho que você é assim com muita gente. Super legal poder trocar essa ideia, poder falar um pouco da minha história. É sempre legal, assim, né? No dia a dia a gente tá na correria, às vezes a gente até nem valoriza o que a gente faz, né? A gente só olha as buchas que a gente toma, né? Assim, os erros, né? Que todo dia você erra 20 vezes, mas, né? Você tem que tentar lembrar das coisas boas que estão acontecendo. Admiro super também o que vocês estão fazendo aí na Clivo. Valeu. Né? Acho que é uma dor grande aí da sociedade, do mundo. Então, gente que nem vocês, né, lutando para isso é muito bom. Então, enfim, eu tô sempre... Minha mensagem é sempre de otimismo, né? Eu falei isso da saúde, né? Acho que do país também, acho que tem cada vez mais gente querendo empreender, tem capital, tecnologia, acho que, né, eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos e eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas muito legais lá, de tecnologia e tal, e aí eu falei, putz, né, olha o Brasil, assim, olha o que tem de problema, olha o que isso é oportunidade, olha que legal, né, você gerar oportunidade, você contratar gente, você ver as pessoas se desenvolverem, né, então eu acho que isso é contagiante, né, outras pessoas, certamente outros empreendedores contagiaram a gente, né, eu fiz um artigo faz uns 3 anos, logo depois da conferência que teve lá naquela Brasil Silicon Valley e tal, e aí eu falei assim, no Brasil antigamente todo mundo sabia escalar os 11 jogadores da seleção. Depois todo mundo sabia o nome dos 11 ministros do STF. E eu falei, vai chegar a hora que todo mundo vai saber o nome dos primeiros 11 unicórnios do país, né? E na época ainda você não tinha os 11, agora sei lá, você tem 20. Então assim, você tem uma quantidade de exemplos, né? Você tem empreendedor pela segunda vez, você tem gente que trabalhou numa startup que escalou, né? Não era fundador, mas estava lá e falou, pô, agora eu vou empreender. Então acho que você tem um cenário e eu acho que é só isso que vai botar o nosso país lá na frente, que vai melhorar, que vai reduzir desigualdade, que vai aumentar a riqueza, que vai criar oportunidade. Se a gente esperar, né, alguém lá de cima, o governo, ou qualquer coisa, não vai, né? Assim, se a gente ficar tentando reclamar, acho que a gente tem que criar a nossa volta e enfim, acho que eu sou sempre otimista, né? Como dizia o Cortella lá, o pessimista é um vagabundo, né? Verdade, que ele fala assim, ele fica esperando dar errado e fala, viu, não falei que falei? ia dar errado. Por isso que eu não fiz nada. Por isso que eu nem tento, porque eu sei que vai dar errado essa porra. Valeu, cara, foi demais, adorei o nosso papo, obrigado. Obrigado a você, Marcelo. Galera, você que ficou até aqui, então entra, ó, você que é médico, a gente tem bastante médico que vê a gente aqui, cara. Entra lá, livance.com.br, né? Isso aí. livance.com.br, entende porque, cara, o produto é incrível, vai lá, visita, faz uma experiência, faz seu MVP, que vale muito a pena você conhecer essa nova experiência, é difícil de explicar. Eu já conhecia o Mefano, já tinha um tempo,
eu só entendi na prática quando ele foi lá e me mostrou. Eu falei, caralho, cara, isso é muito maior do que você havia me falado. Porque, cara, é difícil às vezes você experimentar, você explicar alguma coisa que você ainda não viu, que é o que você falou, cara, no começo aqui. Cara, não adianta eu explicar um negócio de um jeito, de algo que você não sabe que existe, né, cara? Então, é difícil às vezes ficar claro com uma explicação verbal. Você tem que ir lá e visitar e ver. Então, entra lá, livance.com.br. Você que ficou até aqui, não esquece, né? Estamos falando de saúde, cara. espaçovolpe.com.br, nosso patrocinador aqui, uma condição super especial para todos os ouvintes. Tem também para quem veio aqui, vou passar pro Mifano. Fazer o acompanhamento. A gente tava falando aqui que acompanham a cada 3 meses eu vou no médico. Ele tava contando de um cara que vai 2 vezes por mês, né? Um maluco da porra. Se é um maluco da porra quiser fazer isso também, dá pra você fazer lá no Espaço Volpe. G4 Educação tem curso novo esse final de semana. O G4 Traction é o novo curso do G4. Você que sempre quis fazer imersão, ainda não estava no momento ideal, ainda não tinha os recursos necessários, agora você pode fazer. G4 Traction, 4 professores incríveis. Eu, né, obviamente, lá dentro. O cara mais humilde, brincadeira, cara. Mas o curso tá bem bacana, vale a pena, dá uma olhada, entra lá no site g4educação.com. E também, você que tá fazendo um negócio ou tá precisando aumentar sua exposição, V4Company.com ou V4.company também, eles têm esse domínio, vale a pena, fala lá com eles, eles vão fazer um diagnóstico gratuito pra você, beleza? Um beijo pra você e até a próxima semana.